Conta nosso Na Guerra aí, dona Fran. Vamos lá, então. Tudo começou na cidade de Cascavel, que vocês já sabem, né, da nossa história. Se você ainda não sabe, você pode adquirir o livro Quando Deus Te Leva ao Deserto, que ali conta um pouco da É nossa verdade. história também, né? Não conta essa que você vai contar hoje, né? Não, acho que essa não. 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 O que acontece? Quando eu estava grávida, né, do Matheus, nós morávamos na fronteira, né, do Brasil com a Argentina, e eu fui ganhar o Matheus em Cascavel, porque a minha mãe morava em Cascavel. Cidade grande, melhor, né? E aí a previsão de nascimento do Matheus era para setembro. Então eu fui um mês antes, né, preparar, fazer os pré-natais. O médico que... Fala o nome dos médicos, do médico? Você vai falar o lance da Bíblia, né? Vou. Então, pode falar, tá tudo bem. Até Tá. porque o que ele falou pra você é de responsabilidade dele, o que você recebeu na Bíblia. Sim. O nome do médico que eu fiz o pré-natal em Cascavel. Um excelente médico. Sim. Se chamava... Aqui uma questão, Sim. não é uma questão de profissional, tá? Não. É uma questão de espiritualidade. espiritual, é. Sim. Porque ele, como profissional, um excelente médico. Sim. Ele se chamava Dr. Marino. Gravem esse nome, Isso. Dr. Marino. E eu estava na casa da minha mãe, né, pedindo ao Senhor confirmação do nome do nosso filho, que nós tínhamos ali alguns nomes sugestivos de nome. Pedro, Davi ou Mateus. Isso. Eu queria Mateus, né? O Carlos tinha os desejos dele por Pedro, talvez. Não, ou eu penso, Davi. Davi, Mateus, Pedro, sei lá, mas ia virar uma banda sertaneja, uma estufa sertaneja. Aí eu fui orar ao Senhor, né? Eu fui orar, era setembro. O parto do Mateus, a cesárea, né? O parto, na verdade, ele estava marcado para o dia 9 de setembro. Isso. E eu estava na casa da minha mãe naquela madrugada, do dia 8 para o dia 9. Na verdade, o Marino não queria que fosse cesárea, né? Ele queria que fosse parto natural. Parto natural. Eu tava fazendo todo o pré-natal para ter o Matheus como parto natural. E aí, no dia 8, na madrugada ali do dia 8 pro dia 9, eu fui orar, pedindo ao Senhor confirmação do nome, para saber realmente se era para ser Mateus, ou Pedro, ou Davi. Ela não queria de jeito nenhum Pedro, então a única forma dela tirar da minha cabeça isso era se Deus, Aí eu fui se orar. Deus mandasse. Orei, Senhor, isso na madrugada do dia 8 pro dia 9. É verdade. Eu fui orar e eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me confirme o nome do meu filho. Eu não quero sair daqui pra maternidade sem saber o nome dele. Imagina. E aí o Senhor falou bem assim comigo. Que dia é hoje? Falei, dia 9. De que mês? Era madrugada. Era né? na madrugada da virada do 8 pro 9. Já na madrugada. Já era 9. Eu falei, 9, Senhor. E o Senhor me perguntou, aí que foi o carinho de Deus com as nossas vidas. Eu falei, Senhor, eu gostaria que fosse Mateus, pelo significado, né? Presente de Deus. E eu abri a palavra do Senhor no livro de Mateus 9:9. E diz assim... Porque 9 o mês de setembro e 9 o dia 9 que ela estava na madrugada orando. E Mateus, porque eu tinha uma predileção por Mateus. E aí dizia assim, ó. E passando Jesus na coletoria de impostos, viu um homem assentado e disse... Chamado Mateus. Chamado Mateus e disse, vem. E segue-me. E ele levantou largando e o tudo, seguiu imediatamente. Exato. E aí eu falei, pronto, vai ser Mateus, vai ser Mateus, vai ser Mateus. Acordei minha mãe, falei, mãe, Deus me mostrou o nome dele, vai ser Mateus, pronto. Aí depois eu avisei o pai da criança. Quando ele nasceu, eu fui consagrar ele ao Senhor, eu fui levantar e falar, Senhor, eu consagro o Pedro. A Francine, é Mateus. É Mateus, Deus me falou. E aí, enfim, Mateus, já sabia, era Mateus, só confirmação. E ele tem cara de Mateus, né? Tem. Ele não tem cara de Pedro, tem cara de Mateus. Cara de Mateus. Aí, naquela manhã, era umas 2 horas da tarde, eu precisava ser internada. A partir da 1 hora da tarde era a internação para eu ter o Matheus no dia 9, que estava marcado o parto para o dia 9. Minha mãe me arrumou e tal, arrumamos a mala, né? A gente levava uma bolsa enorme pra maternidade. Isso há 21 anos atrás. Com o enxoval, esse é o nome? Com o enxovalzinho, a mala desse tamanho, quem nunca, né? Cheio de coisa ali dentro. E fomos pra maternidade. Chegando lá, dei a entrada, ok. Dr. Marino, meu médico, assinou lá a entrada. Beleza. E ele me colocou no parto induzido, né? Que é o soro para induzir a dilatação para o parto normal. E eu não tinha nada de dilatação. Nada. Aí fiquei aquela tarde toda no soro e fiquei à noite
E no finalzinho da noite, eram umas 9 horas da noite, mais ou menos, umas 7 horas da noite, o doutor Marino entrou no quarto e no quarto tinha os Antigos Testamentos. Não. Novo Antigo Testamento. Novo Testamento dos Gideões. Novo Testamento dos Gideões. E aí eu peguei aquela bíbliazinha, né, e fui ler a palavra de Deus. Era um quarto com várias mãezinhas assim. E eu lendo, e eu li um texto da palavra de Deus que diz assim, qual que é? Vou poder ver aqui. E ele vos livrará do maligno. Do maligno. Né? Ele vos livrará. Do maligno. Livrará do maligno. Tá. 2 Tessalonicense 3:3. 3:3. Diz assim: Entretanto, o Senhor é fiel e ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Uhum. Só que na hora que eu fui ler maligno, eu li marino. Até porque tá com M maiúsculo, o nome próprio, né? Marino. E eu li de novo e eu li marino. Nisso entrou o doutor Marino e eu tava segurando a Bíblia. E ele olhou pra mim e disse assim, o que é isso na tua mão? Eu falei, a palavra de Deus. E eu me lembro como hoje, ele bateu assim e disse, isso aqui é palavra de nada? Isso aqui não é nada. Você acredita nisso ainda? Eu falei, eu acredito. E na hora, quando eu li Marino, eu vi o doutor Marino entrando, eu falei, Senhor, me livra do Marino. Me livra, Senhor, em nome de Jesus. Esse homem não vai fazer o meu parto. Eu entendi, pelo poder de Deus, que o Senhor estava me livrando desse médico. Né? Por alguma razão que a gente não sabíamos sabe. o que estava por vir. Enfim. Aí Poderia ter um erro médico, poderia... A gente não sabe. Sim. É um livramento invisível. Foi um sinal de Deus. Nisso, entrou uma mãezinha junto também, né, para ter bebê na mesma ocasião. Lembrando, tá? Era pelo SUS, então era uma enfermaria na maternidade. Isso. E aí eu fiquei ali, ele falou, olha, então assim, o doutor Marino falou pra mim, você vai ficar no soro amanhã cedo, que seria dia 10, eu vou encerrar o meu plantão com o seu parto. Então, eu vou fazer o seu parto, né? Vai ser o meu último atendimento. Então, amanhã cedo, ele estava encerrando o plantão dele, ele estava indo pro plantão. Tava entrando. Entrando no plantão e iria encerrar com o meu parto ali no início da manhã. Eu disse, ok, e comecei a orar. E aquela noite eu clamei, falei, Senhor, em nome de Jesus, o marido não vai tocar em mim, como a palavra de Deus fala. E ele vos livrará do maligno. E eu falei, Senhor, faz a tua obra. E ele foi bem maligno, né? Dizendo que a palavra de Deus não era nada. Afrontoso, você crê nisso aí? né? Era maligno mesmo. Exatamente. Eu me lembro até hoje. Doutor Marino, se o senhor está assistindo o meu canal e o senhor está convertido hoje, que bom, viu? Mas se o senhor ainda continua achando que a palavra de Deus não é nada, um recado pro senhor, se converte. A palavra de Deus é a palavra que traz vida. Em nome de Jesus. E aí, na manhã seguinte, quando eram umas 7 horas da manhã, quem aparece na enfermaria? O doutor Marino. Só que ele veio e falou assim pra mim, Francine, eu tive um imprevisto aqui com uma mãe que entrou junto com você na noite anterior e ela entrou em trabalho de parto antes que você. Sim. Então, eu vou atendê-la e o outro médico que vai assumir o outro plantão vai dar entrada no seu procedimento e ele vai fazer o teu parto. Sim. Eu disse amém. Deus está no controle. Enfim, o doutor Marcos veio, né, fez todo o procedimento que precisava ser feito e ele viu que eu não tinha dilatação. Sim. Não tinha nada de dilatação. E ele ainda disse, não tem como nós induzirmos um parto normal porque essa criança não vai sair. Não tem como. Nós vamos fazer uma cesárea. E eu orei e falei pro Senhor que eu não queria sentir dor e eu queria fazer cesárea. Ok, fui pra sala de cirurgia. Mateus nasceu às 9 horas da manhã. Tudo lindo, certo. Maravilhoso. Um docinho de menino, fui pro quarto, mas foi tudo certo, graças a Deus. E aí entra outra história, que você foi no outro dia. Eu só tô tentando lembrar como que eu fui avisado que alguma coisa ia acontecer. Você lembra? Se Deus falou comigo, Deus falou com você, Deus falou com alguém. Do Mateus. Que tinha um ataque sendo preparado contra a vida do Mateus. Você lembra disso? Eu lembro que você falou pra mim assim, ó, vai e fica esperta com tudo que vai acontecer. Sim. Fica esperta, não fique de bobeira, preste atenção em tudo e não confie em ninguém. Eu tava com muito medo, na verdade, e sabia que o inimigo ia tentar fazer alguma coisa, então a gente ficou muito esperto. Daí, vai lá. Aí
né, o Carlos chegou para conhecer o Matheus, né, viu o menino lindo, fofinho, amado, orou com Amado, ele, recém-nascido. uma gracinha. Parecia um cotovelo. E fomos, não parecia, ele era muito lindo. Uma Feio. corujinha, uma Feio, corujinha. Olhinhos bem azuisinhos, o cabelo bem pretinho, a boca bem vermelhinha, a pele branquinha, coisa mais linda. Ele era um bebê muito bonito. E fomos para casa da minha mãe, né? O meu pai foi me buscar e fomos para casa da minha mãe. Chegando lá, eu muito debilitada, muito cansada. Naquela noite, a minha mãe preparou o quarto dela para nós dormirmos. Sim. E ficamos eu, o Carlos e o Matheus lá naquele quarto. E aí eu me lembro que eu tava muito cansada, né? Aprendendo a dar de mamar. Imagina, eu tinha 20 anos. 20 anos. Né? Eu tinha 20 anos, muito jovem, aprendendo a cuidar. E naquela madrugada, você ficou com ele Isso. para eu poder dormir. Pra você descansar, cuidando dele, orando com ele e lendo a Bíblia pra ele. Lendo o livro de Mateus. Eu li o livro de Mateus pra ele. Sim. E aí eu sei que foi no momento da madrugada. Aí você deu de mamar pra ele, ele dormiu no carrinho. No carrinho. Do lado. E eu deitei pra dormir também. Sim. E aí, eu e você acordamos na madrugada e algumas horas depois, acordamos com uma coisa muito ruim. Uma presença, Uma né? presença ruim. E eu olhei no pé da cama, tinha uma pessoa ali, olhando pra gente. Sim. E a Francine viu também. Só que a gente não se comunicou. Nós estávamos muito cansados. Porque eu pensei que estava sonhando e ela provavelmente pensou que estava sonhando, não sei. Eu olhei e vi no pé da cama uma pessoa de baixa estatura, com uma calça marrom e uma blusa amarela queimada, assim. E a Fran depois falou que viu a mesma pessoa, repreendeu, e eu repreendi também. Eu falei, sai daqui em nome de Jesus. E a Fran repreendeu também. Não é? Só que naquele momento a gente não se falou. E ela muito cansada, adormeceu de novo, e eu dormi de novo. Né? Senti aquilo, casa da minha sogra, né? Não sei se ela não era convertida. Ela já era convertida, Já. né? É aquela coisa, né? E aí nós pegamos o sono. Depois de um tempo... Aí eu me lembro que parecia uma visão, né? Era estranho. Nisso... Fala como você viu, o que você fez. Eu tava deitada... E eu lembro que eu abri os olhos assim e eu vi uma pessoa no pé da cama, olhando para nós. E eu balbuciei alguma coisa, né? Eu balbuciei alguma coisa e senti um aperto no meu coração muito grande. E você também viu, e você repreendeu. E eu vi que a pessoa virou e foi caminhando. Saiu do quarto. Lentamente saiu do quarto. Eu lembro que o meu medo era que dele chegar perto do Matheus. E ele tava no carrinho do ladinho, o Matheus assim. tava do lado e essa pessoa, que é um demônio. No pé da cama. A gente tá falando de um demônio, Sim. Tá? Não era uma pessoa, um ladrão, nada. Um demônio. Não. Esse demônio tava no pé da cama, dentro da casa da minha Sim. sogra. Nisso, nós adormecemos. Isso já era bem de madrugada. Era bem de madrugada. Acho que 3, 4 horas da manhã. Era. E aí, eu acordei com um pulo, assim, parece que alguém bateu na cama. A cama era colchão de mola. Era colchão de mola e me jogou pra frente. E você acordou assustado, assim, como se alguém tivesse dado um tapa no seu peito. E na mesma hora que o tapa veio no seu peito, você pulou. Eu pulei também. E aí você falou assim... Você tá sentindo esse cheiro? Não, primeiro eu te falei, por que você me bateu? Por que você me bateu? Porque, né? Eu pensei que ia me dar. Por que tá maluca? Por que você me bateu? Aí nisso eu falei pra Fran, tá sentindo o cheiro de gás. Sim, um cheiro fortíssimo. Gás de cozinha. Fortíssimo de gás. Aí eu falei, fica com o Matheus, não liga a luz, que eu vou lá na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, as 6 bocas do fogão da minha sogra estavam abertas, vazando gás. As 6 bocas. Se fosse uma só, poderia ter sido a minha cunhada, que chegou da faculdade, cansada, fez um café, um chá, esqueceu de fechar, sei lá. As 6 bocas. Abertas, sim. Aí eu fechei rapidão, fechei a válvula do botijão de gás e lembrei, né, que não dá para ligar a chave de luz, não dá para abrir muito a janela, porque o oxigênio, ele é o gás e o oxigênio, só uma faísca vira uma explosão. Eu abri só uma frestinha da janela da cozinha para entrar um ar e uma frestinha da porta de trás, para circular um ar e tirar aquele gás, e voltei no quarto e contei para Fran.
E aí foi a hora que você me falou que você tinha visto o cara. Que eu vi a pessoa. Eu falei, amor, alguém abriu porque eu vi que alguém no pé da cama saiu e deve ter aberto a boca do gás. E eu falei, eu vi esse cara também, como é que ele é? Daí a Fran falou, baixinho, calça marrom amarela. Eu falei, meu Deus, Fran, a gente foi visitado por um demônio. A gente tava tão cansado que não demos conta disso. Sim. E eu vou achar esse demônio, que esse demônio não vai matar meu filho, eu vou achar esse demônio, eu vou matar esse demônio primeiro. Aí eu lembro que você saiu com muita raiva. Nossa, demais. Muita raiva. Quando eu falei, eu vou matar demônio, tá, tudo bem, gente, não se mata demônio, mas a minha raiva... Sim. Nossa, eu saí... e assim, há 20 anos atrás, eu ainda era muito muito caçador de demônio ainda. Hoje eu sou mais tranquilo, hoje, depois de muitas formações, de muito dar aula, hoje você vira mais aquele professor do que propriamente dito Sim. o caçador de demônio. Mas naquela época, era a época que eu entrava em cemitério de madrugada, entrava em terreiro, não tinha tanto celular com câmera, acho que nem tinha naquela época quase. Não tinha. Então eu entrava e tal. Hoje em dia, Deus o livre, você faz uma coisa aí, é perigoso Sim. cair na internet e difamar o evangelho. E hoje tem processo pra tudo. Mas naquela época eu era o caçador de demônio. A hora que eu vi esse demônio e me liguei que ele tinha feito isso, eu saí com muita raiva. Falei pra Fran, fica no quarto. E eu peguei e botei um casaco. Era o verde. Um verde, que eu nunca lavei. Eu tenho muito orgulho desse casaco. Esse casaco ficou comigo quantos anos? Uns não 20. 18 uns anos. 18 anos, eu nunca lavei. E botei o casaco tinha verde. Uma história. Esse casaco tem uma história. Você deve ter ouvido a história do casaco em alguma live minha, alguma coisa. Sim. E ele era autolimpante, o casaco, tá? E fui lá pra fora. E aí tinha um pequeno quintal atrás da casa do meu sogro. Não é? Conta como é que era o quintal que é. No fundo do quintal tinha um pé de figo. Aqui. Tinha um pé de limão. Aí tinha uma amora, um pé de amorinha. Um pé de ameixa e um pé de manga. O pé de manga era maior. O pé de manga que era do lado da garagem. Do lado da garagem. Ali era o quintal. Com graminha no chão. Isso. Um e muro fechado, atrás, todo fechado, muro atrás. de muro. Eu fui nessa grama, bem no meio dessas árvores de fruta. E comecei a orar e repreender o demônio. E comecei a chamar o demônio ali. Eu falei, você, demônio, de calça marrom, camisa amarela. Porque essa foi a forma com que a gente viu ele. Uhum. Tá. Ele não falou nada, né? Ele porque normalmente só saiu. o pessoal, quando vê demônio, normalmente eles veem demônio com chifre, com pelo, capa preta, sabe? Porque é muito caricato, né? Esses demônios, assim, já tem essa imagem caricaturada dos demônios da Umbanda. Quando você vê um demônio de verdade, ele aparece de formas mais diversas. A gente viu um de verdade. Pessoa do ser humano, né? Calça marrom, camisa amarela. E eu comecei a girar em torno do meu próprio eixo, porque eu não sabia onde que ele estava. Porque ele é um ser invisível. Então eu comecei a orar e repreender em nome de Jesus e dizer, demônio que apareceu lá no quarto, de calça marrom, camisa amarela, demônio que abriu a boca, as 6 bocas do gás, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te ordeno, apareça aqui agora, demônio. Você vai levar um recado meu pro inferno, apareça aqui agora. E comecei a invocar. E aí a hora que eu fui virando, assim, quando eu virei pra região do muro, que tinha o pé de amora, ele estava parado do lado do pé de amora, me olhando assim, com a cabeça um pouquinho baixa, me olhando assim por cima nessa posição assim, e rindo. Só que a risada dele não saía, sabe? Ele tava só assim, ó, rindo e não saía som. Nossa, eu já tava com ódio desse demônio. A hora que eu vi ele rindo, aquele riso de deboche, tipo, eu consegui entrar, eu tô aqui, eu quase matei todos vocês. Eu peguei e falei um monte de baboseira. Eu não sei dizer exatamente as baboseiras que eu falei, mas não falei nenhuma baboseira que descredenciasse a minha santidade ou a minha autoridade espiritual. Mas entre... Uma explosão de raiva, né? De ira. E entre essas baboseiras eu falei pra ele que o Senhor enviasse fogo do céu e consumisse ele. Da mesma forma que ele quis matar a mim e minha família com fogo, que o Senhor enviasse fogo do céu e consumisse ele. E que ele levasse esse recado no inferno, que na minha casa ninguém iria tocar, porque o Mateus era uma promessa de Deus. Assim, para nossa vida, o Mateus era uma promessa de Deus, não é? Então, eu acredito muito que a família... Porque antes de eu virar pastor, um homem de Deus falou para mim assim, ó, antes de eu ser casado, ele falou assim, você tem um ministério, mas você só vai ter seu ministério pastoral o dia que você se casar e ter uma família. Então, depois que eu casei com a Francine, que eu fui ordenado pastor, e minha família começou a ser gerada. E aí eu repreendi esse demônio,
e falei, leva um recado no inferno, que na minha casa você não vai tocar, nem na minha família. E orei que fogo do céu caísse. Eu nem sabia o que eu estava falando, né? Sabe quando você é um profeta ou um libertador jovem, inexperiente, você usa... Impetuoso. É tipo Elias falando, segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Depois deu uma seca que até eles, né, ficou sem água. E eu dei essa ordem no mundo espiritual e um fogo saiu dele, muito forte, que queimou ele, como se fosse uma bola de fogo, explodiu e ele desapareceu. Foi isso que aconteceu. Eu voltei pro quarto, me arrepio até de lembrar. Voltei pro quarto, contei pra Fran e não consegui mais dormir. Fiquei com o Matheus no colo o resto da madrugada inteira. Cuidando de mim e do Matheus. Olhando pra Fran e pro Matheus. E nasceu o sol. Aí o meu sogro acordou. Aí o meu pai acordou. Capiauzão. Acordou. Foi fazer o café pra todo mundo. Aí ele foi andar Primeira no noite quintal. do neto na casa. Nossa, preocupação, né? Velho, né? Velho abre a porta. Olha o quintal. Foi lá ver o quintal. Aí você acordou também. Eu tava ali, né, com o Matheus. Aí eu fui até a cozinha pra falar com ele. E aí ele olhou e falou assim, nossa, Carlos, você viu que deu uma geada brava essa madrugada? Eu falei, tava frio mesmo. E ele falou, mas olha, vem aqui pra você ver, que estranho, filho. Só queimou a grama ao redor do pé de amora e o pé de amora. O pé de amora queimou inteiro, de alto a baixo. Queimou. Folha, tudo, queimou. Ficou um galho preto. E o chão onde tinha as graminhas, queimado como se fosse aquelas queimaduras de geada. Que a grama fica morta, seca, branca. Só que eu sabia o que era. Aí eu não contei pro meu sogro pra não assustar ele. É verdade. Tá assistindo hoje, Batista? Essa história aconteceu na tua casa. Mas foi um livramento muito Deve estar ele com o celular grande. com fonezinho de ouvido falando. Mas então foi você que queimou meu pé de amora. Fui eu que queimei teu pé de amora, eu te devo um pé de amora. Pronto. Certo. Querido. E foi essa a história do livramento. Depois, né, vieram outros livramentos sobre a vida do Matheus. Então, mas esta é a história de hoje. Se você gostou, dê um like e se inscreva no canal. Porque o diretor falou pra mim, tem que ter final as histórias, senão na hora dele fazer o corte, ele não consegue cortar. Então, esse é o feito corte.